Oi, Alice, bom dia. Tudo bem? Tudo bom com você? Chama a Carol. Oi, Ju, bom dia. Tudo bom? Só mais um minutinho a gente já começa. Muito chocolate por aí? Bastante, né? Imagino. Casa com criança tem bastante chocolate. Ok. Eu adoro quando o computador a gente quer que ele funcione, aí ele trava. Aí ele trava de novo. É só para testar, gente. É teste. Pronto. Então, muito bom dia para todos, todas, e para quem vai assistir depois. Hoje é Páscoa, né? Então, feliz Páscoa para todo mundo. E depois a gente fala um pouquinho sobre isso. A gente vai dar continuidade na nossa conversa sobre acolhendo a raiva. Essa semana eu recebi muitas mensagens de agradecimento, porque era algo que as pessoas não percebiam, né? Quando a gente não para fazer essa autoanálise, essa percepção de como que a gente está reagindo às coisas que estão acontecendo, se a gente não para fazer isso, a gente não consegue identificar qual é a emoção que está envolvida naquela situação. Então, muitas vezes, a gente acaba agindo por impulso. Então, a gente magoa pessoas, a gente se magoa também. A gente cria situações em que muitas vezes não precisava, né? Às vezes era só parar um pouquinho, analisar, respirar um pouquinho, observar os envolvidos na história, para que a gente consiga agir diante daquela situação sem ficar sofrendo com aquilo, né? Então hoje eu fiz um resumo para avisar antes, né, sobre o que nós vamos falar hoje. Então hoje nós vamos falar como é que a raiva funciona na mente da gente. A raiva guarda outras emoções. Aonde a raiva se esconde dentro do nosso corpo físico. Como que a gente harmoniza essa raiva, então? Já que eu sinto, faz parte, como é que eu consigo harmonizar e viver com ela? Como é que eu posso liberar essa emoção naquele momento que eu tô sentindo? E a gente vai fazer uma prática no final. Eu sempre gosto de dizer que a raiva não é uma boa conselheira, né? Porque quando você tá com raiva, a sua cabeça não funciona direito, né? Você começa a trazer histórias do passado pro presente, né? E que muitas vezes a situação que você tá vivendo do presente não é aquela, mas a sua memória de dor, vamos dizer assim, está no passado. Então você pega aquelas memórias e traz para o momento presente. Então, se é algo que é com uma pessoa recorrente, então você começa a ficar naquela conversa interna de mas é porque ele já fez isso, porque ela já fez isso, porque isso já aconteceu, mas aquela vez foi assim. E aí a gente começa a criar um monte de história na cabeça da gente que muitas vezes nem é de fato o real da situação que está acontecendo. Então, a pergunta que a gente pode se fazer nesse momento é: essas conversas estão me levando para onde? Para que lugar essas conversas me levam? Né? Então, se você não pegou o seu papel e sua caneta, eu vou dar aí 30 segundos para que você possa pegar, para você anotar algumas perguntas que você pode se fazer para identificar esses padrões, né, que são tão enraizados na gente e que a gente acha que tudo se resolve dessa forma, né? E eu tô aqui para te mostrar que não, existem outras formas da gente resolver isso que seja muito mais prazeroso para nós. Então, vou pegar minha cola aqui pra gente não sair muito
do nosso eixo central. Então, a gente tem esses padrões mentais, né? Então, o que que é isso? São palavras, conversas, a gente chama de diálogo interno na programação neurolinguística, que a nossa mente fica criando. E muitas vezes, esse diálogo interno, que é aquela conversa com você mesma, ela te deprecia, ela te deprime. Porque quem comanda essa conversa é o ego. É o ego que comanda a conversa. Então, ele não quer que você se sinta por baixo, menor, pequena. Então, a cabeça começa a borbulhar de informação para que você não se sinta pequena, baixa, com culpa, com medo. Então, fica aquele monte de informação que, na verdade, não te leva para lugar nenhum. Faz com que você fique com mais raiva, na verdade. Porque aí você não está racionalizando, né? Você está agindo pela emoção. Então, quando a gente vai pela emoção, e essa emoção é uma emoção que tem uma densidade, ela é mais pesada, diferente de você agir pelo amor, né? Que é muito mais leve, é muito mais divertido. A raiva não. A raiva, ela tem um monte de outros padrões envolvidos e aí a nossa mente não consegue raciocinar direito. Então, a gente fica nessas conversas internas. E como é que a gente forma esses padrões mentais, né? Isso são coisas que a gente já traz, a gente já vem configurando isso desde muito pequeno. Então, quando a gente tem a oportunidade de conversar, de entender sobre isso enquanto você é jovem, quando você chega lá nos seus 50, 60 anos, as coisas estão mais tranquilas, muitas vezes, de se resolver. Esses padrões estão mais amenizados, você já sabe conviver com ele. Pode observar, muito pouco provável, pessoas de mais idade tendem a ser mais pacientes, né? Ou não. Então, se é aqueles idosos que não têm muita paciência, você imagina como eles eram quando jovens, né? Porque na idade, conforme a idade avança, tudo se acentua na gente. Então, se a gente não trabalhar essas questões agora, neste momento presente, 2021, dia 4 de abril de 2021, a gente vai arrastar isso ao longo da nossa vida e isso ele aumenta, tende a aumentar, tá? Então, quais são essas conversas internas que você tem com você mesma? É salutar essa conversa? É uma conversa que te empodera, que te traz para cima ou é uma conversa que te deprime? Eu chamei, né, dentro de mim existe uma mulher que ela me ajuda nos meus processos internos. Eu acredito que dentro de cada um de vocês exista também essa pessoa aí dentro que faz isso por você. Ela te impulsiona para você ser melhor. Então, a minha, né, ela tinha um padrão de vítima muito grande. Então, quando acontecia as coisas, ela sempre puxava para a vítima. Ah, coitada de você, você é tão boa, você faz tudo e tal, e olha só o que acontece. Então, quando eu comecei a entender essa voz que me puxava para baixo, eu dei nome para ela. Então, ela tem uma identidade, eu criei uma identidade para ela. Porque aí a gente faz uma amizade, né? Quando a gente chama pelo nome, a gente já é amigo, né? Eu falo assim. Então, eu comecei a criar essa amizade com essa parte da minha mente que me deprecia, que me puxa para os padrões que são meus e que são muito condicionados. Então, um padrão de vítima, né? De coitada, de não é boa o suficiente, você tá sempre você faz as coisas erradas. Então, este padrão não ajuda. Não ajuda a gente. Então, como é que eu fiz? Eu criei uma amizade com essa parte minha e aí a gente cria esse diálogo mais salutar. Então, eu começo a gerar perguntas para essa minha parte e ela fica sem resposta. Então, toda vez que ela fica sem resposta, ela enfraquece. Então, quando acontece uma outra situação, num outro evento, com uma outra pessoa, ela tende a ficar mais fraca. E isso nos fortalece de forma interna. E a gente acaba confiando mais na gente. Então, opa, eu consegui lidar com este momento. E aí você treina aquilo. Você treina este novo padrão. Lembrando que tudo isso é muito novo para todo mundo. Porque a gente não tem este hábito. Então, até que isso se torne um hábito e eu faça de uma forma muito espontânea, de um lugar de muita espontaneidade, eu preciso pensar naquilo que eu vou fazer, naquilo que eu vou realizar. Então,
O que são formas, pensamentos? O que são essas conversas, né? Então, toda vez que você pensa em algo, então, por exemplo, eu desejo hoje que todas as pessoas sejam felizes. Quando eu falo isso, como é que essa palavra ganha força, né? Então, eu trouxe aqui algo positivo. Então, você traz isso, uma fala que tem peso, que é negativa. Eu quero que todo mundo se dane, por exemplo. Ou que aquela pessoa se ferre. Quando você faz isso, você gera uma força nessa tua palavra, que a gente chama, ela vem com uma intenção. Por que vem com uma intenção? Porque, no fundo, você quer que, de fato, a pessoa se dane, né? Você quer que algo não funcione para ela. Então, você intenciona. E a gente tem um poder de intenção muito grande. E se a gente soubesse do tamanho desse poder de intenção que a gente intencionava muitas coisas positivas para nós, coisas boas, e a gente co-criaria situações e cenários que nos favoreçam, que façam com que a gente se sinta feliz e bem diante daquela situação. Então, essa força de intenção, ela carrega junto na tua palavra. Então, a palavra tem poder? Muito. A palavra tem força? Sim. A palavra, ela carrega a tua intenção junto. Então, quando eu desejo que você aí se conheça para ser feliz, porque você só vai conseguir ser feliz se você se conhecer de verdade, o que eu penso? Eu quero que você seja feliz. Quando eu intenciono para você, ao mesmo tempo eu direciono para mim. Então, aquilo que eu desejo para o outro, ele retorna para mim com muita força, com muita intenção. Então, pense se vale a pena de fato você ficar intencionando coisas que vai voltar para você. Eu não vou nem trazer aqui como bom e ruim, positivo ou negativo, porque tudo tem polaridade. Nós temos polaridade, tudo tem polaridade, né? Positivo e negativo, somos assim. Então, a tua intenção, a tua fala, o que você carrega na sua fala quando você direciona para o outro, porque aquilo vai voltar para você. Então, o que você direciona na fala que você tem com você mesma? Quando você fica no seu diálogo interno, processando as informações que estão te acontecendo, que nível de intenção tem essa conversa, tá? Então anota aí qual é a intenção e o direcionamento que você dá para aquilo, que para a pessoa. Então, quando eu falo, eu desejo que você seja muito feliz e você só consegue ser feliz se você se conhecer em essência, quem você é, de verdade, com toda a raiva que faz parte de ti. Sim, eu tenho uma intenção de que você se conheça, assim como eu estou vivendo esse processo de autoconhecimento, que eu acredito que ele não tenha fim. Ele é todo dia um novo caminho. E aí, a raiva, ela tem um poder de armazenar, ela esconde outras emoções. Pensa aí um pouquinho, quando você sente raiva, o que junto dessa raiva acontece? O que dentro dessa raiva, tenta perceber se é uma raiva pura ou se tem algo ali por trás enquanto eu molho aqui a minha garganta. Se eu falar para você a palavra fúria, que peso que tem essa palavra aí? Eu estou enfurecida. Eu sinto fúria daquela situação. Nossa, fiquei uma arara com aquela situação. Então a gente tem a fúria, a ira, irritação, ódio. Nossa, eu sinto ódio daquela pessoa. Pesado, né? É muito pesado. Então, ai não, tô magoada. Fica mais leve. Mas na verdade é a mesma coisa. É a mesma coisa. Agressividade. Quando a gente é reativa, né? Então eu falo que eu sou uma pessoa reativa em tratamento, né? Então só por hoje eu não vou reagir, só por hoje eu vou respirar e pensar. Quando a gente entra neste padrão de entender o que a gente está fazendo e como é que a gente reage diante dessas situações, a agressividade ela é a primeira, né? Então assim, quando eu fui entendendo, não, eu não sou agressiva, eu sou espontânea. Não, você é uma agressiva e super reativa, porque quando falam algo que o meu ego se incomoda, eu reajo.
com muita fúria. Então, entender estes padrões de comportamento faz com que a gente tenha um autocontrole muito maior diante das situações. Tem situação que você não sente nada. E eu já cheguei em algumas situações nessa neutralidade, e é uma bênção. Porque acontece algo que antes me deixava completamente descontrolada, e hoje a coisa acontece, eu experimento a coisa, vivencio aquilo, com todas as células do meu corpo, com tudo que eu tenho. E eu vivo aquela experiência. E eu percebo, nossa, antes eu reagia assim. E para as pessoas que convivem com você, elas também vão ficar um pouco perdidas no início, porque elas estão acostumadas com a sua reatividade. Elas estão acostumadas com o seu modo explosivo de ser. Então, quando você começa a parar e não falar isso de forma espontânea, não reagir, as pessoas não sabem como reagir com você. E aí eu falo que é onde os processos começam a movimentar a sua família. Sai de você e vai para sua família. Por quê? Porque você começa a olhar para as coisas de forma diferente e as pessoas não conhecem essa nova você. Nem você se conhece. Você está nesse descobrir. Então a família fica meio perdida no início, confesso. Que aqui em casa foi assim e na sua não vai ser diferente. Porque as pessoas não sabem como reagir com essa nova pessoa que você está se tornando. E é um descobrir diário. Então, é muito prazeroso fazer isso? É difícil? Claro que é. Porque a gente tem muito mais tempo de condicionamento. Então, já me é familiar reagir àquelas situações, aquele tipo de fala. Então, quando vem uma crítica, eu não sabia receber a crítica, né? Então, hoje eu acolho aquilo ali e vou me questionar. Por que eu me senti mal com aquilo que foi dito? Aonde em mim aquilo está ressoante? Por que eu penso assim, se nem é assim? Isso é uma criação da minha cabeça, nem é real esse negócio. E aí tem o desprezo, né? Então, a pessoa fala, não, mas eu não tô desprezando. Desprezar é descartar. E é um sentimento ruim que você sente. Então, assim, todos esses sentimentos e emoções, eles estão dentro da gente. Faz mal para uma única pessoa, nós mesmas. Então, os responsáveis por mudar este padrão, estas frequências, é a gente. Ninguém vai mudar por você. Não vai. Não vai. Para ficar mais fácil de você conviver comigo, se você for assim, 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 bem desse jeitinho, fica fácil a nossa convivência. Só que não é assim. Os processos são nossos, individuais. Então, de quem que é a raiva, meu amor? É sua ou é do outro? Né? Então, ai, mas fulano me causou raiva. Ele não causa nada. Ele não causa nada. É você que está com raiva. Agora vá buscar a origem dessa raiva. Por que eu tô com raiva? Então, nunca é do outro, é sempre nossa. Então, enquanto a gente não acolhe isso, a gente vive nesse turbilhão. E aí a raiva, quando ela entra em ação, ela vem direto pro corpo físico. Né? Então eu vou fazer uma pergunta para você que está aí sentado ou deitado me ouvindo. Aonde está doendo no seu corpo agora? Onde dói na sua coluna? Existe uma dor, existe uma retração, uma tensão muscular na região do trapézio, na nuca cervical, uma dor de cabeça. Se existe qualquer desconforto físico, você pode ter certeza que aí existe algo preso. Ah, mas é só o músculo. Não, não é só o músculo. O músculo está mostrando que existe algo que você precisa ver, que você precisa dar atenção. O músculo ele está sendo um mediador das coisas, né? A gente tem o nosso corpo físico e nós temos os nossos corpos energéticos. Então, a emoção, ela está no corpo energético, mas como é que ela conversa comigo? Através do meu corpo físico. Então, ela vai gerar dor, muitas vezes. Então, a dor quer dizer algo para mim. Ela quer me contar alguma coisa. Então, se essa dor quer me contar alguma coisa, o que ela quer me contar? Aonde está doendo em você agora? Vamos identificar aí esses pontos. Talvez era algo que você nem estava dando tanta atenção até eu te perguntar. Então, no final, a gente vai fazer uma prática para identificar isso.
Então, toda essa rigidez que a gente tem, né? Então, às vezes, a gente sente retração. A gente quer fazer o movimento e o movimento fica preso, né? Então, essa rigidez mostra muito nosso padrão comportamental de rígido. Se a gente se tornar mais flexível, as coisas ficam mais fáceis. Vou contar uma história aqui, que eu ainda não trouxe essa história. Eu atendi uma paciente agora, recente, vai fazer, acho que já faz um mês, fez um mês que ela fez a passagem. E ela faleceu com 100 anos. E eu aprendi tanto com esta mulher de 100 anos sobre rigidez e padrões. Então, ela era uma mulher alta, de descendência polonesa e ucraniana, então ela era muito alta. E ela tinha a mão comprida, ela era bem grande, e a musculatura muito molinha. Não existia uma deformidade óssea. E ela tinha uma flexibilidade de coluna que vocês não conseguem imaginar. Então, no início eu não precisava forçar tanto, mas no final, que eu precisava ajudar a trocar ela, as duas pernas vinham no peito. Eu tenho certeza que se você deitar no chão agora e abraçar os seus joelhos no peito, você vai sentir uma dor na sua coluna. Então, ali mostra onde estão nossas resistências. E essa mulher era flexível. Flexível, molinha, não tinha uma tensão. E a gente conversava muito até ela chegar numa fase em que ela não conseguia mais falar. Ela contava a história da vida dela para mim, em cada atendimento. Então vocês imaginam que eu consegui fazer com ela quase 60 atendimentos. Eu aprendi demais. E a partir do atendimento com ela, algo mudou aqui dentro. Porque ela me mostrou que se eu quisesse viver bem e feliz, eu teria que mudar. Eu teria que fazer escolhas diferentes daquelas que eu já vinha fazendo. Então, assim, posso dizer que em 30 dias a minha vida deu uma virada muito grande. E ela teve um nível de importância que vocês não conseguem nem mensurar. Voltando. Então, assim, a nossa coluna, a gente tem os nossos corpos energéticos e a gente tem os nossos chakras, que são os nossos vórtices de energia, e eles estão alinhados na nossa coluna. Acho que eu tenho até um desenho aqui, peraí. Tem um desenho aqui para mostrar para vocês. Aqui. Aqui. Alinhadinho com a nossa coluna. Toda vez que a gente alinha a nossa coluna e a gente começa a respirar, a gente permite com que esse fluxo atravesse a coluna, da raiz, da base, até o topo da cabeça e volta. Então, toda vez, se eu parar diante das situações que me desafiam e respirar, permitir com que aquilo entre em fluxo, vocês vão perceber que a sensação vai amenizar ou vai mudar. Mas para que você perceba isso, você vivencie isso que eu tô te falando, você vai ter que testar, tá? Então, o que acontece? Esses chakras, esse alinhamento, ele corresponde às nossas glândulas do corpo físico, da nossa anatomia, né? Que talvez muitos nem saibam quais são essas glândulas, mas é papo por um outro dia. Então, essas glândulas vão produzir os hormônios que vão circular no nosso corpo. Então, a forma como todo esse movimento interno acontece, as nossas emoções estão envolvidas neles. Então, eu posso produzir hormônios de estresse se aquela situação for muito estressante e eu não der conta de fazer com que esse fluxo aconteça. Não é que você não vai sentir mais as coisas, você vai sentir, só que você se responsabiliza por aquilo que você está sentindo e para de falar que a culpa é do outro, de você estar sentindo raiva, porque não é. Então, quando você traz para você aquilo que você está sentindo, você dá conta de resolver. É você que tem que dar conta, não é o outro. O outro, eu falo que ele é só um instrumento do seu processo evolutivo. Agradeça. Todos, na verdade. Então, o que acontece? Quando esses hormônios não estão funcionando,
a gente vai ter deficiência aí nesses órgãos que estão relacionados com esses chakras. Então eu enfraqueço o meu corpo. Eu me enfraqueço energeticamente quando eu permito com que essas emoções me tomem. Quando eu permito que essas emoções conduzam as minhas escolhas, muitas vezes. Então, perceba em você, aonde você absorve, aonde no corpo que está rígido. É na lombar? Se é na região lombar, quais são os órgãos que estão nessa região lombar? Quais são os chakras? Qual é o chakra da região lombar? E a gente começa a conectar essas informações. E aí a gente se responsabiliza por aquilo que a gente sente, por aquilo que o nosso corpo manifesta, de saúde ou de doença. Ela é responsabilidade de cada um. Então, como é que a gente faz para harmonizar esse corpo, né? Então aqui a gente fala muito, né, de como que as coisas acontecem, mas como é que eu resolvo? Agora que eu já sei que eu sou responsável por isso, como é que eu vou resolver? Então a primeira coisa é a autorresponsabilidade. Porque a cura, a sua cura depende só de você, né? Eu sou uma facilitadora. Eu posso te ensinar várias coisas que eu aprendi, que eu pratico, e eu só posso te ensinar aquilo que eu vivo, aquilo que eu experiencio. Fiz muitas formações, nem todas elas eu aplico diariamente. Eu fui escolhendo aquilo que fica mais fácil para o meu momento presente. Teve coisas que eu já larguei, teve coisas que eu nunca tinha feito, comecei, outras eu retomei, mas todas elas são minhas práticas diárias, então eu só posso dizer sobre aquilo que eu vivencio. Então a gente se responsabiliza pela cura, pela nossa cura. O seu terapeuta, o seu médico, as pessoas que te acompanham, elas estão ali te facilitando. Mas a responsabilidade por curar é você. É você que vai ter que se curar. Então, enquanto você não assume essa responsabilidade, você não cura, porque você delega para as pessoas, para os seus terapeutas, para nutricionista, para o psicólogo, para o psiquiatra, para o medicamento que você toma para dormir, seja lá o que for, você delega para essas pessoas, essas coisas, os seus processos. E na verdade não, todos eles estão facilitando você fazer esses acessos. Então a responsabilidade é toda sua. Como é que a gente faz para transmutar essa emoção que a gente está sentindo? Eu estou sentindo algo que não é bom para mim, eu já identifiquei. Como é que eu faço para transmutar esse sentimento que já está instalado? Então, a gente precisa perguntar da onde vem. E você pode ter certeza que a raiva atual, ela é algo lá de trás, que a gente traz, ancestral mesmo. Às vezes é do útero, às vezes é antes do útero. E aí, quando você começa a entender que muitas das coisas que você sente nem são suas, você solta. Você tem a capacidade de soltar, escolher. Eu solto, porque isso não é meu. Isso é da minha ancestralidade, por exemplo. Tem muita coisa do atual? Claro que sim. Mas as emoções que a gente tem aqui no atual, ele já vem vindo com a gente. Então eu posso escolher soltar, devolver para quem é de direito e ficar só com aquilo que é meu. Isso é um processo também. E aí a gente tem as ilusões do ego, né? O nosso ego, ele é sensacional. Sem o ego a gente não estaria aqui, né? O ego que impulsiona tudo. Mas o ego, ele cria histórias. A gente cria historinhas para a gente se convencer de que nós somos o alecrim dourado, né? Eu e você somos o alecrim dourado e todo o restante não é. Então, a gente precisa tirar essas crenças que estão amarradas no nosso ego, né? Então, muitas das coisas dessas crenças foram construídas lá na nossa infância e a gente vai vindo e vem nos acompanhando. Então, tirar essas crenças está relacionado com eu entender da onde elas vêm. Muitas crenças são religiosas, muitas crenças são familiares, dos ambientes onde você cresceu, se desenvolveu, aprendeu, da onde você coleta a tua informação.
de que fonte você bebe. Tem fontes que eu já bebi e que hoje eu não beberia mais, porque eu tô consciente de que aquela fonte, para aquela época até que foi boa, mas para hoje já não serve. E tá tudo bem. Então, reconhecer essas fontes também é importante. Porque aí você reconhece que foi escolha sua ter bebido daquela fonte. E talvez aquela fonte hoje não te nutra mais. Porque você tá num outro nível, né? Eu falo que você já subiu um degrauzinho na sua escada. E aí, quando a gente cria nossas crenças, né, e a gente cresce com elas, elas ajudam, as crenças ajudam a gente a fazer escolhas, porque elas se misturam com os nossos valores pessoais, nossos valores internos. Só que os nossos valores, à medida com que você vai quebrando este padrão de crença, os valores vão mudando. Tem alguns que são enraizados, não vão mudar. Mas os outros, alguns a gente consegue mudar. E aí, conforme a gente vai alterando, vai trazendo clareza das nossas escolhas. E aí a gente consegue ter discernimento. Eu consigo ler algo e saber se aquilo que eu tô lendo aqui dentro cria uma ressonância, é algo bom ou não para mim. E aí eu escolho não ler mais aquilo, não acompanhar mais aquele perfil, não assistir mais aquele programa, aquela série, aquele filme, não ler mais aquele livro, porque não está ressoante com o meu momento. Então eu não preciso continuar, né? Então eu acho que é importante a gente ter este filtro para as coisas. Mas você só vai conseguir usar esse filtro se você identificar quais são as crenças atreladas a estes filtros, senão você não consegue. As crenças, elas movimentam as nossas escolhas na vida e o tipo de vida que a gente tem. Então, eu e qualquer pessoa que está aqui presente, às vezes a gente vai olhar a mesma cena, a mesma situação, e nós vamos ter interpretações internas diferentes. Eu vou olhar para aquilo com os meus 5 sentidos, 6 sentidos, eu vou olhar para aquilo e vou sentir em mim algo. E a pessoa ao meu lado vai sentir outra coisa. Porque o tipo de mundo dela é diferente do meu. O mapa dela é diferente do meu. A forma como a gente foi criado, aquilo que eu acredito, aquilo que eu estudei ao longo da vida e ela são diferentes. Então, simplesmente olhamos para a mesma coisa e temos opiniões diferentes. E tá tudo certo. Eu não sei aonde é que foi que disse que todo mundo tem que pensar igual. Nós somos muito diferentes um do outro. Aí na sua casa, com a sua família, todo mundo é diferente. Nasceu todo mundo da mesma mãe, mas é diferente. E respeitar essa diferença, eu acho que está sendo o desafio maior da humanidade. Respeitar a diferença. E aí a gente acaba indo para uma quebra de paradigma, que eu falo que quando você consegue chegar nesse nível de quebra, é sensacional, porque aí você sente liberdade. Que é o que tu sempre tá buscando, mas na verdade tu dá outro nome. Tu quer liberdade. Liberdade para pensar o que você quiser, para comer o que você quer, para viver a vida da forma como você acha melhor. Mas você só consegue sentir essa liberdade de verdade quando você quebra paradigma. Quando essas crenças param de te movimentar, para de falar na sua cabeça e te cobrar, muitas vezes, das coisas que você faz. Então, às vezes é falso, nem é seu. Se pergunta aí se algumas escolhas que você fez para a tua vida profissional não teve influência do seu ambiente familiar. Nem era isso, às vezes, que você queria fazer na vida, mas as circunstâncias, os eventos, né, as facilidades, a não consciência daquilo te colocou num lugar que hoje nem tá te fazendo tão bem, mas que há tanto tempo você tá acostumado que você não consegue sair dessa situação. Estou aqui para te dizer que tem saída, tá? Traga isso para sua consciência e reavalie seus valores. E aí a gente chega na nossa parte 5 desse nosso encontro, dessa nossa conversa, que é onde a gente entra para a fase do acolhimento.
Quando a gente consegue chegar na fase do acolhimento, você já caminhou um tanto. Já caminhou um tanto, já chorou um tanto. Porque agora você está no acolhendo aquilo. A fase do choro, ela é necessária para lavar. Lava tudo. Lava a alma. E você vai se liberando disso. Então é um processo tão individual, tão íntimo, que eu recomendo que você experimente viver isso, porque é sensacional. É sensacional poder viver assim. Então você começa a acolher quem você é, com tudo que você tem. Tudo. E quando eu falo tudo, é tudo. A sua história, a história da sua família, a história da sua mãe, a história do seu pai, de quem veio antes do seu pai e da sua mãe. Todas essas histórias formaram, moldaram quem a gente é. Então, eu preciso entender essa história, dar um lugar para ela e simplesmente aceitar como foi. Simples assim, sem querer mudar nada. Quem faz a mudança sou eu na minha história. Mas a história que já foi, eu não mudo. Eu aceito como foi, do jeito que é. Enquanto eu não consigo chegar nessa compreensão interna, de verdade, sem querer mudar nada, da mãe, do pai, de ninguém. É um caminho. É todo dia. É todo dia. Aceitando a sua história. Tomando sua mãe, tomando seu pai. Todo dia. E fazendo o melhor com aquilo que eles te deram, que é a vida. Que não há nada maior do que a vida. Então a gente passa da fase do acolhimento para o reconhecer. Então eu começo a reconhecer. Eu acolho o que eu reconheço. Então, um dia desse, já faz um tempo, eu reconheci que a minha forma rígida de ser como mãe estava atrapalhando o desenvolvimento do meu filho, que já tem as questões deles lá para resolver. Eu me dei conta de um padrão de comportamento que eu trazia e que estava atrapalhando o desenvolvimento do meu filho. Quando eu tive essa clareza, eu caí num choro de mais de 1 hora sozinha no quarto e fiquei lá. Porque eu passei por todos os ciclos emocionais de culpa. Meu Deus, que mãe que quer o pior pro seu filho? Nenhuma. Nem a mais insana. Não quer. A gente quer o melhor para eles. E muitas vezes esse nosso melhor que a gente quer, a gente tá ferrando eles e a gente não enxerga, a gente não tem consciência disso. Então, o dia que eu tive essa consciência, eu desabei. E desabei porque eu falei, caramba, eu tô fazendo tudo ao contrário. Eu quero que ele vá para cá e ele não tem que ir para onde eu quero que ele vá. Ele tem que ir para onde ele tem que ir. Eu tenho que só ajudar ele a não desvirtuar ele do caminho dele. Pô, se cada mãe, cada pai aqui presente não tirar o seu filho do caminho dele, opa, já estamos no lucro como pais. Eu preciso deixar ele viver a vida como a vida é. Claro, a gente direciona como pais, mas a experiência tem que ser dele. Ele não pode viver a experiência que eu quero que ele viva, porque eu sei que é melhor para ele. Claro que hoje ele tem que estudar, apesar dele não querer, porque ele precisa. Então, a hora que ele tiver capacidade de entender determinadas coisas, ele segue no caminho dele. É isso, filho, é isso. Direcionamos e ele segue o caminho dele. Precisa ser assim. Só que esse movimento começa dentro da gente enquanto eles ainda são pequenos. Não acho que quando ele estiver com 20 e poucos anos, tchau, mãe, tô indo. E você acha que você vai liberar ele assim? Ai, não, filho, vai. Só que internamente tá tudo emaranhado, tá tudo enroscado. Esse filho não vai conseguir ser feliz, né? Porque você não vai deixar de forma inconsciente, claro. E aí a gente tem os sentimentos que geram sem resistência, né? Então, quando eu me dei conta de que eu estava atrapalhando o desenvolvimento dele, eu simplesmente me permiti sentir. E foi uma dor física no meio do peito. Parecia que meu coração estava rachando, assim. Não sei se alguém tá aqui e já vivenciou isso, mas é uma dor física. Física. E aí depois que a gente chora e libera essa dor, passa. E você parece que
Tipo, limpa teus óculos, tu limpa teu olho e aí você começa a olhar pra vida. De verdade, assim. Você começa a enxergar quem o teu filho é, sem as máscaras que você usava pra ver ele. É sensacional, gente. Sensacional. E aí a gente libera esse sentimento de resistência. Você solta, é como se você fizesse uma entrega. Sabe quando você se rende àquilo? Rendição, acho que é a palavra. Eu me rendi àquele momento. Então, eu fiz isso em várias fases, né? Eu tive vários momentos de rendição para me tratar do câncer que eu tive. Né? Então, eu tive vários momentos que eu tive que me render. De se render mesmo, de se ajoelhar e se renda. Porque não tem mais, o seu ego não tem mais para onde te levar. Se você não se render, você não passa essa fase. Então, soltar a resistência é um caminho, é um processo. E aí a gente entra com as respirações conscientes. A respiração consciente, ela te coloca no agora. Ela te tira das emoções do passado, ela te tira da ansiedade do futuro e te deixa no presente. Então, quando você começa a respirar, você traz atenção para o corpo, você lembra dos chakras, você permite que o ar suba e desça, e aí esse fluxo de respiração vai te trazendo de novo para a consciência, para o centramento. Aí a gente trabalha com as perguntas esclarecedoras, né? Então, o que esta raiva quer me ensinar? O que essa raiva que eu estou sentindo, que está me doendo, minha lombar, quer me ensinar? O que isso quer que eu aprenda? O que eu tenho que aprender nessa situação? Todas as nossas situações são de aprendizagem, todas. As que a gente considera super legais e as nem tão legais assim. Então, eu preciso trazer essa atenção e experienciar isso com muita consciência, entender isso. E aí a gente entra, que eu ensino todas as minhas clientes, alunos, pacientes, a escrita curativa. A escrita curativa é você colocar no papel aquilo que você está sentindo. Por mais feio que você julgue ser. Porque tem coisas que a gente não consegue nem pensar, porque a gente sabe que é tão feio, que é tão negativo, que não é aceito, que a gente simplesmente mascara da gente. Então, chega de mentir para você mesma e bora lá olhar para as coisas do jeito que é, né? Já deu? Já? Não já doeu bastante? Então, eu acho que agora é hora de você começar a pôr no papel, por exemplo. Então, a gente vai fazer uma perguntinha, né? Aí você vai... Aquela emoção que se apresenta, tem uma fala da constelação familiar, que é eu vejo você. Então, eu fiz isso com muitas emoções minhas, com muitos acontecimentos, eu vejo você. Então, raiva, eu vejo você. Quando você fala isso, num primeiro momento, soa até estranho. Mas conforme você vai fazendo isso, você vai aceitando, acho que é a palavra, esse condicionamento que é teu. Então, eu vejo você, raiva, né? E o que você quer me ensinar? Eu vejo você, o que você quer me ensinar? Então, a gente pode fazer isso para as nossas relações, a gente pode fazer isso para os ambientes onde a gente precisa circular, mesmo que seja de forma virtual, já que a gente não pode ir para lugar nenhum, fisicamente. A gente pode, muitas vezes, ir de forma online. Então, às vezes, nesse lugar aí que você está, o que esse lugar quer te ensinar? E essa escrita, ela vai permitir que você ponha, de fato, né, essas emoções aí. Esse embrulho que tá no estômago, muitas vezes, que não te deixa comer. Que te dá gastrite, que te queima. Quando você come aquele negócio que você adora, aquela cocada lá, deliciosa. E aquilo queima. Então, o que é essa queimação? Por que você tá queimando aí, né? E aí a gente vai para a próxima fase, que é liberando as emoções, né? Então, hoje existem N coisas que a gente pode fazer para liberar. E quando eu falo liberar, não é você, no meio da conversa, e descontar na pessoa, né? Libera a sua raiva e você voa para cima. Não é isso. Mas você precisa encontrar uma forma de pacificar esta emoção. Então, eu estava conversando essa semana com uma terapeuta e a gente estava falando sobre pacificar.
as emoções e a raiva, né? Então, se eu não tenho essa compreensão, esse entendimento de todos esses passos, não adianta eu sentir a queimação e querer tomar só o chazinho para resolver a queimação. Eu preciso trabalhar o que me causa a queimação, que não é a comida. A comida é só um reflexo, para que você fique atenta para esta queimação que está acontecendo aí dentro de você. Então, muitas vezes, a nossa urina fica muito ácida, o pH fica daquele jeito. E aí a gente tem aquelas questões ginecológicas. Então, o que é essa acidez? Né? Então, aí eu como açúcar. Açúcar alimenta a bactéria. Quem já fez esse fermento em casa, fermento natural, como é que se alimenta o fermento? Com açúcar, né? Então, açúcar alimenta as bactérias também, os fungos. Aí aumenta, né? Então, é só pra gente pensar um pouquinho. Então, a gente pode dançar. Eu aprendi danças africanas. Aliás, eu tô participando de um grupo de mulheres que não são aqui do Brasil. São muitas de Cabo Verde, Portugal, Angola, Moçambique. E eu tenho feito dança africana e tem sido sensacional. Primeiro que eu me conectei com uma ancestralidade, né? Então isso está sendo muito poderoso para mim. Então eu danço com eles, descobri coisas que eu não conhecia e coisas que eu negava. Então está sendo sensacional. As plantas, a natureza é um ótimo lugar para você liberar essa emoção. Vai mexer na terra, vai plantar um vaso, enfim. Vai tomar um banho de mar, se você pode, por favor, vá, se a sua praia estiver aberta, né? Você pode cantar um mantra, cantar um samba, por que não? Né? Cantar um ponto, né? Enfim, cante aquilo que te alegra a alma. Tem dias que eu tô no mantra, tem dias que eu tô nas músicas de cura, tem dias que eu tô nas músicas xamânicas. Cada dia eu tô de um jeito. Então, cada dia eu respeito isso e vou naquele meu fluxo. E aí você vai fazer alguma atividade que você consiga transpirar. Mas não pode ser atividade sexual neste caso. Por quê? Se você tá com raiva, você não pode se relacionar com outra pessoa. Atividade sexual é uma troca muito energética. Que energia você vai estar passando para aquela pessoa? Esteja consciente disso. Você transmite através da relação sexual muitas coisas. Inclusive a sua carga energética, o que você está sentindo, você transmite. Então, você pode até adoecer a outra pessoa. Pensa nisso. Então, você vai fazer uma atividade que transpire. Então, você pode dançar, pular, correr, fazer atividade física, ginástica. Tudo isso ajuda a liberar. Através do suor, a gente consegue colocar para fora também essas emoções e organizar os nossos estados internos. E é isso, né? Então, vamos para a nossa prática de respiração consciente hoje. Hoje eu trouxe para vocês uma prática que eu fiz muito, quando eu tomei consciência dela. Eu aprendi ela em 2019 no meu processo de restauro físico energético antes da minha cirurgia. E essa respiração me trouxe para o presente em muitos momentos. Então hoje ela já faz parte. Então basta eu fazer 2 vezes ela que eu já tô nesse estado. Claro que eu fiquei treinando, né? Nós estamos em 2021, aprendi em 2019, já faz um tempo que eu já pratico. Então hoje eu faço 2 respirações e eu já me alinho. Então eu convido você a fazer essa prática, que a gente vai começar agora. Treine ela aí na sua casa, na sua rotina e, por gentileza, conta pra mim como é que tá sendo. Se você faz uma única coisa das conversas que a gente tem por aqui e você vê uma mudança, me conta, tá bom? Me conta, porque eu, sim, me ajuda muito a continuar esse trabalho e direcionar melhor de acordo com as necessidades de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Para essa prática, vocês vão precisar ficar sentados em uma cadeira ou, se você estiver na natureza, melhor ainda. Então, você aprende aqui, depois você vai lá no quintal fazer, se você tiver quintal.
Você faz de pé, com as pernas afastadas na largura do seu quadril, né? Então, quando a gente faz yoga, é a posição da montanha, a postura da montanha, tá? Para quem faz yoga, é essa postura que a gente faz quando a gente tá de pé. Se a gente tá sentado, então a gente vai apoiar os pés no chão, a gente alinha a coluna, vou até abaixar aqui esse encosto, sabe? Esse apoio, alinha a sua coluna, fecha seus olhos e você vai começar a respirar pelo nariz. Então você inspira e solta pelo nariz. Inspira e solta de forma consciente. Então você fala para sua cabeça, puxa o ar, solta o ar. Quando a gente fala de forma consciente, às vezes as pessoas não entendem, é isso. Ar entra, ar sai. Eu estou dando um comando, então eu estou fazendo isso de forma consciente. Então comece a inspirar e soltar. E você vai manter a atenção na sola dos seus pés. Inspire e solta, mantenha a atenção na sola dos teus pés e perceba eles apoiados no chão. Imagine que dos seus pés descem raízes e essas raízes vão se encontrar lá no centro da terra. E você continua inspirando e soltando, fazendo com que na sua tela mental você vá visualizando o que eu tô te falando aqui. Então você inspira e solta, imagina suas raízes bem profundas. E à medida com que você vai inspirar, você vai ver luzes subindo por essas raízes até encontrar a sola dos seus pés. E você inspira e faz com que essas luzes subam pelas suas pernas, passe pelos seus joelhos, pelo seu quadril. E essa luz vai se encontrar na base da sua coluna, lá no seu cóccix, no primeiro chakra, no chakra raiz. Inspira e solta, imagina esse ponto de luz ali. Então ele ilumina todos os órgãos que se encontram nessa região, toda a musculatura. Você inspira mais uma vez e esse ponto sobe, se encontra ali na sua região sacral, nas últimas vértebras lombares, 4 dedos abaixo do seu umbigo. É o chakra sexual, que chamam de segundo chakra. Você continua inspirando e um pouquinho acima do seu umbigo, no comecinho das suas vértebras lombares, mais um ponto de luz, que é o chakra do plexo solar. Você continua inspirando, mantendo o foco da atenção ali. E você inspira e essa luz sobe e vai parar no meio do seu peito, no seu chakra cardíaco. E também sobe pelas suas costas, então, como se ele te atravessasse, ali nas suas vértebras torácicas. Você inspira e solta, mantém o ponto de atenção ali. E agora você vai para a sua garganta. E vai ali para a região do pescoço, no finalzinho das vértebras cervicais. Você inspira e essa luz continua subindo, vai para o meio da sua testa, para o seu terceiro olho. E no topo da sua cabeça.
que é o chakra da coroa. E aí você imagina um tubo de luz que desce e se conecta com esse chakra. E lá do alto, essa luz que desce, vem lá do seu eu sou, e se conecta com o teu chakra. Então você recebe de Gaia a energia da terra e recebe do alto a energia que desce, e essas energias se encontram no meio do seu peito. Então quando você põe a mão, leve as duas mãos no meio do peito e comece a respirar, mantendo a atenção ali, mantendo a tua visualização. Você inspira e solta. E percebe como é que tá teu corpo agora. O que mudou. E quando você estiver pronta, você pode abrir seus olhos. Tá todo mundo aí ainda? Manda um coração, um joinha para eu saber que vocês ainda estão aí. Então, meus amores, é isso. Essa foi a nossa conversa de hoje. Hoje é Páscoa, né? Então, para cada um, o dia de hoje tem um significado. Para mim, a Páscoa é um momento de conexão, reconexão. Se a gente não entender que a gente está em morte e renascimento, em ciclos o tempo todo, a gente fica preso. A gente não consegue soltar as coisas que já foram. E a gente não consegue se abrir para o novo ciclo. Então, como eu acredito que cada um que está neste planeta tem uma centelha dentro dele, Cristo habita dentro de todos, né? Então, essa é meu olhar para isso. Então, gente, um beijo, uma boa Páscoa para todos. Fiquem com aqueles que são importantes para vocês, com aqueles que são vitais para a vida de vocês, tá bom? E a gente se vê no próximo domingo. Depois eu solto o tema aí durante a semana, porque eu ainda não sei qual vai ser o tema, vocês sabem, eu trabalho assim. Então, eu trago para vocês aquilo que eu tiver que trazer, tá certo? Então, ó, um beijo. Obrigada por todos que estiveram aqui, que doaram seu tempo, e a gente se vê no próximo domingo. Beijo grande.